Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Instituto Jones dos Santos Neves, na segunda edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Espírito Santo. Eu sou Kiara Demura, coordenadora do Núcleo de Educação do Instituto Jones, e hoje aqui nós vamos tratar de educação, novas tecnologias e inovação. Temos aqui alguns convidados, vou começar apresentando a Andréia Pauliello. A Andréia Pauliello de Freitas, que ela é administradora, mestra em gestão pública, especialista em políticas públicas e gestão governamental, uma carreira aqui do Estado do Espírito Santo. Ela é coordenadora do Escritório Local de Projetos, Processos e Inovação, o ELP da SEDU, a Secretaria de Estado da Educação. Muito bem-vinda, Andréia. Tudo bom? É um prazer estar aqui e boa tarde para todo mundo, né? Estamos aqui também com a Larice Brunoro Greco, ela que é engenheira civil, mestra em gestão pública, especialista em políticas públicas, gestão governamental, também como a Andréia, e está ali junto com ela ajudando no ELP como coordenadora adjunta do ELP. Seja muito bem-vinda, Larice. Obrigada, boa tarde. A gente agradece o convite, tá, Kiara? E vamos falar um pouquinho sobre o que acontece lá no ELP. Bacana, muito bom. Aqui ao meu lado está o Guilherme Armando de Almeida Pereira, ele que é graduado em Ciências Econômicas, é pós-doutor em Engenharia pela PUC-Rio, ele também é professor do Departamento de Economia da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, também é professor e está como vice-coordenador do PPG-ECO, né, Guilherme? O programa de pós-graduação em Economia da UFES. As linhas de pesquisa transitam ali entre modelos de previsão e econometria, e também está conosco ali no Núcleo de Educação do Instituto Jones como bolsista. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradecer aí pelo convite, né? Essa chance que a gente vai ter de bater um papo sobre educação, sobre a ciência de dados de modo geral, né? E como que essas ferramentas novas podem ajudar aí. Bacana. A gente, né, tá vivendo num mundo em que tudo vira dado. Né? A gente entra num site, a gente vai fazer uma busca na internet e a nossa informação está ali sendo conectada, está sendo coletada. E no nosso dia a dia, muitas das nossas ações, às vezes a gente nem para reparar, né? Mas ao sair de casa, a roupa que a gente vai escolher muitas das vezes tem a ver com o tempo. Então a gente para, analisa, enfim. É um dado que o nosso cérebro está captando para ajudar a gente na tomada de decisão. E aqui hoje a ideia é essa, conversar com os nossos participantes e apresentar um pouco do que como que é a utilização de dados, de evidências para a tomada de decisão. E aí fica a pergunta para vocês, a primeira pergunta. Qual a importância? Como vocês veem tudo isso na vida nossa, mesmo do dia a dia? Eu acho que a Kiara já trouxe, né? Isso que a gente, o tempo todo a gente está tomando decisão com base em dados e evidências, né? Talvez a gente não tenha a consciência, né, disso. Mas lá na Secretaria da Educação, né, a gente teve posso dizer assim, uma virada de chave, né? Principalmente com a pandemia, né? E tomar decisão com base em evidências traz assim para a gente uma maior assertividade, né? Então a gente sabe o que funciona, o que não funciona, traz uma segurança maior, né, para a gente. Eu acho que o gestor sai ali da intuição, da suposição, né, e embasa as suas decisões em informações verificáveis. Então isso minimiza erros, né, traz uma maior assertividade. E traz também uma melhoria, em se tratando, né, de um órgão público, uma melhoria ali nos gastos, né, otimiza o recurso público, já que a gente consegue se basear, às vezes, por exemplo, em experiências de outros governos, em dados da própria secretaria mesmo. É bastante legal, né? Essa possibilidade que a gente está tendo de incorporar essas novas tecnologias, né? E esse processo de extrair informação a partir dos dados, digamos assim, ele é um pouco recente na história da humanidade, né? Porque basicamente ele ele está condicionado à computação, ao advento do computador, né? Então, acho que nos últimos, vamos colocar aí 30, 40 anos, que isso acabou virando uma realidade, né?
obviamente começou a surgir lá na engenharia e tudo mais. E hoje em dia a gente consegue transpor todo esse conhecimento de matemática, computação, inclusive para outras áreas, né? Ah, obviamente para a área da educação, né? Tem várias aplicações dessas ferramentas matemáticas, né? Para cálculo de eficiência, para projeção, previsão de abandono, previsão de retenção, reprovação. Então, assim, é bem importante, né, essas ferramentas e como que elas podem ser incorporadas na área de educação para, de fato, ajustar, auxiliar o gestor, né, no processo de tomada de decisão, melhorar o próprio funcionamento da secretaria como um todo, né, do setor, da área como um todo, né. Então, acaba que é legal, digamos assim. Eu acho que é bem importante ter essa interconexão entre as diversas áreas, né? E educação incorporar também, né, essas tendências, essas ferramentas novas que vão surgindo aí, né, em outras áreas, né, nas áreas mais duras, digamos assim, como matemática e estatística, né? Pois é, o que o Guilherme trouxe é até interessante, assim, né? Porque hoje na secretaria a gente fala muito do letramento em dados, né? Cada vez mais precisa ser incorporado ao nosso dia a dia, né? Assim, talvez fosse algo que a gente não tivesse tão habituado, né? E quando a gente tem assim um universo de dados muito grande também, né, esse letramento ganha uma importância ainda maior, porque também não adianta a gente ter dados e não bem organizados e estruturados, senão a gente pode até tomar a decisão equivocada, né? E já aproveitando então um gancho aqui nessa fala de vocês, como que está sendo lá na CEDU? A Andrea falou de 2021 para cá, que teve uma mudança, talvez até mesmo uma maior utilização dos dados. Como vocês têm visto isso, assim, no sentido de aproveitamento dos dados? Como é que está sendo ali dentro da CEDU o planejamento das ações, das atividades, até mesmo a implementação de alguma política pública, né? Como que está sendo isso lá dentro da CEDU? Se puder falar um pouquinho mais para a gente. Posso falar. Dentro da secretaria, eu acho que a gente faz o uso de dados e evidências, assim, todo o ciclo da política pública, né? E a gente tem também estabelecido, isso já desde 2015, que é dentro do PDCA, né, da metodologia aí, da gestão do PDCA, a gente tem um circuito de gestão, né? Andréia, só rapidinho, aproveitando, o que seria o PDCA? É o planejar, dirigir, controlar, né, e avaliar. É um termo da administração, né? E a gente tem o circuito de gestão, né, que acontece no âmbito da escola, das superintendências e também da unidade central, né? E aí, no caso, a gente aqui como escritório de projetos, né, a gente atua, né, tem uma atuação mais forte dentro da unidade central, né? Faz dentro da parte mais estratégica, né? E o circuito de gestão, ele tem a etapa de planejamento, né? Tem a etapa de execução, tem a etapa de monitoramento e de correção de rotas, né? Em cada uma dessas etapas, ele tem uma governança muito bem estabelecida. Em cada uma dessas etapas, a gente faz uso de dados e evidências. Então, assim, no planejamento, a gente utiliza esses dados, né, para fazer o diagnóstico, para a gente pensar nas metas, para construir cenários, para pensar nas metas do ano, né, essas metas que chegam até as unidades de ensino. Na fase de execução, né, no caso lá da gente, enquanto escritório de projetos, né, a gente faz o monitoramento dos projetos estratégicos. Então, a gente tem um comitê estratégico, então são reuniões mensais que a gente leva os dados dos projetos. Então, a gente é acompanhado pelo secretário o andamento, né, dos projetos. Então, né, a gente estabelece ali indicadores. Na fase de monitoramento, né, que a gente chama da SMART, que é sistemática de monitoramento e avaliação de resultados. Avaliação de resultados, né, que a gente tem os indicadores estratégicos que são de aula dada, nota e frequência, né? Então a gente
também traz esses dados, né, para a gente olhar ali para a rede, para ver como que ela está performando. E a de correção de rotas, que é uma área que sempre existiu, né? Mas assim, a gente tem colocado ali uma lupa nessa etapa para a gente aprimorar, né? E trazendo aí uma visão mais analítica para a gente olhar para os projetos e ver assim, a conexão deles com o problema que a gente quer resolver, né? Então, traz as evidências para a gente fazer as correções necessárias para, enfim, para os projetos trazerem os resultados que a gente espera, né? Bacana, bacana. Então, todo esse trabalho, toda essa articulação é o ELP que faz ali dentro da SEDU? Então, ele acontece nas 3 instâncias, né? Na unidade central, sim, é o ELP que faz, né? Para as demais instâncias, tem uma assessoria específica, né? Que trabalha, que conduz, que coordena essa etapa, né? Então, só repassando, então, desde as escolas até o nível mais tático do secretário, os subsecretários estão todos envolvidos nesse planejamento. Estão todos, e isso entrou na nossa rotina, né? A gente tem, como eu falei, tem essa governança estabelecida, então isso já entrou na nossa rotina. Então, assim, o uso de dados e evidências, ele acontece o tempo todo para a gente, né? Isso não veio em decorrência da pandemia, mas a gente, como eu tinha citado... Aproveitou, né, esse momento. Na pandemia, a gente sentiu assim, que houve um avanço muito grande no uso de dados, nas interpretações, né, no uso de pesquisas, enfim, a gente teve um aumento, né, assim, e até o que eu havia falado com o Guilherme, nessa necessidade do letramento, né, para a gente fazer as interpretações corretas, enfim, para a gente fazer essas melhorias. A pandemia de Covid-19, ela veio e se tornou um divisor de águas em muitos campos, né? Inclusive dentro do setor público, com o advento do eDocs, a gente acabou conseguindo digitalizar muita coisa, ter economia, por exemplo, nos processos, ao invés de ter pilhas e pilhas de processos com papéis e tudo, a gente consegue fazer tudo isso, tramitar tudo isso eletronicamente. Então, a gente observa, né, que muita coisa mudou, a gente agora tem o Pix, então quanto mais o tempo vai avançando, mais a comunidade, a população precisa se envolver com o mundo digital. E utilizar dados, né, evidências para tomada de decisão, veio para ficar e só ampliar cada vez mais. É um caminho sem volta. Caminho sem volta, exatamente. E Larice, como é que você vê, então, esse processo ali dentro do ELP, né? A introdução, no caso agora, já das inovações, porque tendo acesso aos dados, informações, a gente começa a ver possibilidades de melhoria, né? Como é que você tem visto ali dentro da secretaria, do ELP? Sim, o ELP, né, como próprio nome, a nossa sigla diz, a gente já atua em 2 frentes, mas que estão interligadas, né? Na parte de projetos, como a Andrea falou, a gente acompanha os projetos, monitora junto aos gerentes, né, dos projetos que estão ali em cada área da secretaria, né? Os projetos estratégicos para a secretaria e também para o governo. E também a gente trata ali da parte de processos e inovação, onde a gente vem trabalhando muito transformação digital, a partir de ferramentas, né, que o próprio Estado disponibiliza, como recentemente o eFlow, né, que é uma ferramenta interligada ao eDocs, e também outras inovações que são simples, mas que trazem grandes ganhos, né, como linguagem simples. Mas em se tratando de dados, né, a parte de projetos, assim, uma inovação que a gente tem tentado trazer lá para os nossos projetos, e acho que isso dá uma clareza para o gerente do projeto quando ele vai estruturar o seu projeto, né, a importância de se basear em evidências, de entender o contexto em que aquele projeto está sendo pensado. A gente busca
e acho que isso também está muito ligado a esse período depois da pandemia, né, e também de estruturação do nosso próprio escritório de projetos lá na secretaria, a gente busca construir sempre o modelo lógico, né, o mapa de processos e resultados para cada projeto. Então, ali a gente consegue ver a cadeia causal daquele projeto, a situação. Eu estudo bem o contexto. Então, se às vezes uma área chega com alguma ideia, poxa, estou precisando de uma ajuda para estruturar um projeto. A gente senta com a área, não, vamos construir aqui juntos, né? Às vezes envolvendo mais de uma área, porque os projetos também podem ser transversais na secretaria. E aí os dados e as evidências fazem parte obrigatoriamente desse momento. Como a Andrea falou, percorre ali, perpassa todo o ciclo, né? E isso a gente está falando ali do nível estratégico quando a gente acompanha os projetos. Mas na escola também perpassa, porque quando a escola vai construir o seu plano de ação daquele ano, ela também se vale de dados e evidências, né? E também depois, quando a gente vai fazer a correção de rota. Eu vou olhar ali os indicadores que eu tinha pensado a partir do meu modelo lógico e vou verificar se preciso corrigir alguma coisa. Mas assim, então uma inovação que a gente trouxe para o contexto lá do escritório de projetos foi construir o modelo lógico de cada projeto, então avaliando, vendo o contexto em que aquele projeto está sendo construído, a situação que eu tenho hoje, onde eu quero chegar, a partir daí que insumos eu tenho disponíveis, né, que insumos eu preciso, quais as atividades que eu vou ter que desenvolver nesse projeto para eu chegar naquele resultado e no impacto esperado e assim na situação futura desejada. Pode parecer às vezes muito trivial, mas na hora que a gente constrói esse modelo, esse mapa de processos e resultados, traz muitas discussões, né, e também uma clareza maior ali para a política que está sendo pensada e o uso de evidências e dados nesse momento é extremamente importante. E também com esse modelo lógico construído, a partir daí a gente vai pensar nos indicadores que a gente vai monitorar. Então, acho que a gente pode colocar que essa é uma inovação que a gente buscou trazer e a gente vê no dia a dia que isso também fomenta assim, né, a gestão de projetos entre os gerentes mesmo, né? Tipo, vou pensar nesse projeto, mas deixa eu ver se isso aqui está fazendo sentido. Isso aí. Foi interessante você ter comentado do modelo lógico. Para quem está nos acompanhando e não conhece, o Instituto Jones ele acompanha e realiza estudos e pesquisas dentro do CIMAP, que é o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo. Acesse lá, ijsn.es.gov.br, vai aparecer no canto da direita lá uma logo do CIMAP. Convido a todos a estarem acessando o nosso site. E lá dentro vocês vão ver que tem um guia para avaliar e monitorar políticas públicas. Para quem tiver curiosidade de aprofundar, conhecer melhor o que seria o modelo lógico e outras ferramentas que são utilizadas para avaliação e monitoramento, lá você vai encontrar esses guias. Se não me engano, acho que são 5 volumes, né? E esse do modelo lógico ele é bem descrito quando a gente vai tratar da análise executiva, né? Que a gente ainda não realizou nenhuma pesquisa com a SEDU em relação à análise executiva, mas a gente desenvolve várias outras de avaliação de impacto. Inclusive agora, convido vocês a acompanhar os resultados que vão ser publicados, né, ao longo de todos os anos do CIMAP. São lançados relatórios anuais com os resultados que a gente vem encontrando durante os estudos, durante as pesquisas. E no próximo ano a gente vai ter de novo os resultados do Escola em Tempo Integral, né, que a gente já está desenvolvendo lá algumas ações, algumas frentes ali dentro da pesquisa. E já aproveitando, falando dessas parcerias que temos entre o Instituto Jones e a SEDU, queria ver como vocês têm ali dentro da SEDU incorporado os resultados que a gente tem encontrado. Né? Um deles, daqui a pouco, o Guilherme vai falar mais,
que é justamente o uso de inteligência artificial para a gente conseguir estimar a probabilidade de abandono dos alunos e a SEDU conseguir usar essas informações no dia a dia. Mas calma aí, que daqui a pouco o Guilherme vai falar um pouquinho mais sobre Olha o isso. spoiler. Spoiler. Já que a gente está numa feira de ciência, tecnologia e inovação, um momento aqui apropriado para a gente falar disso. Mas os demais estudos, porque a gente desenvolve várias análises, vários estudos e pesquisas. E como tem sido isso, a incorporação desses resultados lá dentro da secretaria? Então, posso falar aqui um pouquinho que, assim, até lembrando quando o secretário chegou, Larissa também, a gente estava juntos, né, que o secretário, ele falava assim, eu quero uma gestão com base em evidências, né, isso era um desejo dele. E, de fato, eu acho que a gente tem avançado muito nesse sentido, assim, sabe? Cada vez mais a parceria com o Instituto Jones, ela já é antiga, né? Já é de longa data, assim, mas a gente tem o tempo todo, né? A gente tem se aproximado para poder aproveitar o resultado dessas pesquisas, né? Que são pesquisas aplicadas à nossa realidade, né? Então, assim, que para a gente é um insumo, né, tremendo assim, para a gestão. Né? Então, eu acho que, de certa forma, isso está já se naturalizando ali dentro da secretaria, né? Mas a gente sempre tem o que avançar, tem sempre o que melhorar. Né? Às vezes, as avaliações elas podem trazer algum desconforto. Né? A gente conversa sobre isso porque mostra que, olha, isso aqui não está funcionando, precisa ser melhorado, e às vezes não é o que a gente quer ouvir, né? Mas, assim, isso é um processo, né? E é cultural também. Então... E é importante também a gente entender aonde precisa melhorar para poder continuar avançando, né? Sem dúvida, né? Ninguém tem a pretensão de fazer uma política que é irretocável, né? Então, assim, sempre tem o que melhorar. Então, acredito que é esse o caminho que a gente está seguindo lá dentro e, de certa forma, acho que isso já está sendo naturalizado, assim, né? A gente aproveitar os resultados, né, das pesquisas e do que é produzido aí pelo Jones, que tem um valor tremendo para a gente. Interessante também que nós, nessa era dos dados, né, para quem está em casa, alguns dos recursos que são disponibilizados, assim, a gente pode destacar um que é o uso de Business Intelligence, né? O BI. Existem alguns softwares que fazem isso, né? E vocês veem aqueles painéis bonitos, dinâmicos, interativos. E a gente tem, nessas parcerias com a SEDU, justamente desenvolvido também né, do acompanhamento do Plano Estadual de Educação, está lá no site do Jones. Convido vocês a acessarem o site, procurarem lá. No site da SEDU também. No site da SEDU também, são interligados aqui. A edição de 2024 já está no site. Fiquem à vontade para olhar, para pesquisar, trabalhar nos dados. E aí, Larissa, como tem sido esse aproveitamento lá dentro da SEDU? Eu concordo com o que a Andréia falou, né? A pesquisa, as equipes estão na rotina, né? Então, é muito importante para a gente que a gente tenha esse apoio que o Instituto dá no desenvolvimento de pesquisas, onde a gente consegue usá-los como evidência para melhoria dos nossos projetos e da nossa política. E acho que as equipes têm visto, apesar da Andréia falar de que às vezes pode ter um incômodo, acho que a gente... todo mundo vê como algo que vem para somar e melhorar a política mesmo. Tanto que a gente renovou aí, né, para avaliar novamente o tempo integral. Bacana. Isso só demonstra o nosso interesse em melhorar a política com base nas avaliações, nos estudos que o Jones desenvolve. Bacana. Então, como prometido a vocês, vamos agora falar do preditor do abandono, né? Que ele foi desenvolvido dentro de parcerias com a SEDU. Se não me engano, desde 2016, esse preditor vem sendo desenvolvido. E desde 2021, depois da entrada do Guilherme, a gente começou a fazer algumas modificações, melhorias desse preditor, né? Introduzindo, inclusive, Machine Learning, que é
o termo em português, né, aprendizado de máquina, que é um dos braços da inteligência artificial. E aí, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, o que é o preditor do abandono, como que ele funciona, como que foi o desenvolvimento dele, porque lá atrás, em 2021, quando ele entrou, eu fiquei no pé dele até conseguir que ele utilizasse machine learning. Claro, então, porque é algo muito novo, né? E aí, conta pra gente como é que tem sido esse processo aí. Não, tá. Bom, então assim, basicamente, né, tentar explicar em poucas palavras e sem equações, né? Por favor. Não, mas não, então a ideia geral, né, na verdade, é que a gente consiga acessar um banco de dados com as informações dos alunos, né, no nosso caso do preditor do abandono escolar, né? Que a gente consiga acessar informações dos alunos, né? E que aí sim, através de alguns algoritmos, alguns conjuntos de equações e algumas técnicas, né? Muitas delas, né, nomeadas atualmente como machine learning, statistical learning, de modo geral até a ciência de dados, né? A gente consiga extrair algumas informações e identificar alguns padrões nesses bancos de dados, né? De modo que a gente consiga, de certa forma, né, no nosso caso, calcular uma probabilidade do aluno abandonar a escola, né? A gente sabe que evasão escolar ou abandono escolar, embora sejam conceitos diferentes, né? Mas basicamente é um problema grave, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Se a gente fizer uma pesquisa no Google rapidamente, a gente vai ver que esses modelos de predição do abandono, eles estão aí, a ONU propondo o seu uso, diversas universidades, diversos colégios também no Brasil e fora utilizando. E a ideia é que a gente consiga, né, através de um conjunto de ferramentas, uma certa ciência ali, matemática, né, estatística, classificar os alunos de acordo com as suas variáveis, né, suas variáveis pessoais mesmo, né? As informações do indivíduo, As informações do indivíduo, informações da escola, eventualmente do município. E aí a gente consegue, de fato, né, obviamente, com uma certa acurácia, né, classificar os alunos ou simplesmente criar uma bandeira, né, uma flagzinha como propenso, alto risco de abandono, baixo risco de abandono. E essa informação ela acaba sendo útil, né, para as escolas, para a SEDU, para a direção, de modo geral, porque ajuda, né, a antecipar, de certa forma, um movimento, né, e aí consegue trabalhar numa busca ativa, consegue abordar o aluno, né, e tentar também, digamos assim, reverter a trajetória do abandono, né? Então, a ideia geral de modelo de previsão do abandono, preditor do abandono, é isso. A gente não consegue não só classificar os alunos como propensos ou não ao abandono, mas também consegue entender um pouco as razões que fazem, né, os alunos abandonar. Então, a muito gente importante. acaba tendo acesso a um banco gigante de variáveis com essas informações, né? No nosso caso, a gente está aí para casa dos 150 variáveis, né? Consegue selecionar as variáveis mais relevantes para entender o abandono e, por fim, né, consegue calcular esse abandono e, obviamente, né, e aí passa essas informações para a SEDU. A SEDU depois, né, trabalha essas listas, pega, né, obviamente, os alunos, identifica as escolas, né, mais propensas, né, e tudo mais. Então acaba que é uma ferramenta bem útil, bem relevante, que na verdade ela vem também para auxiliar, né? Ela não é exatamente uma regra absoluta, né, do tipo, esse não vai abandonar, mas é mais uma informação adicional, né, que pode ajustar os gestores, os diretores, né, o pessoal né, o pessoal da pedagogia e por aí vai. Bacana, bacana. É interessante falar disso, né, do uso dos dados ali dentro da SEDU, porque os bancos de dados, eles são gigantescos, né? Tem todo um trabalho nosso ali de análise das informações, então a importância também de você que está em casa
que está ali querendo matricular o seu filho em alguma escola, de informar corretamente as características dele, o que for pedido ali na hora da matrícula, justamente porque essas informações ajudam a SEDU na tomada de decisão, mas também para a gente que está realizando estudos e pesquisas. A gente, né, tá sempre preocupado aqui com a LGPD, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados, então não há vazamento de informações, e a gente sempre trabalha aqui buscando melhores indícios, melhores caminhos para que a educação no estado do Espírito Santo seja aprimorada, né? O Guilherme falou aqui um pouquinho de como que provavelmente vocês utilizam os dados lá. Tem uma gerência de busca ativa, né? Foi que é a criada, nossa... Que quem realmente acaba consumindo os dados que são gerados pelo preditor, né? Isso, foi criada uma gerência, né, de busca ativa e de posse, né, dessas informações, tem ações para prevenir, né, o abandono. Então, a área, né, hoje eles fazem uso dos nudges, né, da economia comportamental, enfim, tem diversas ações, tem um agente de integração, né, que aí vai atuar também para evitar que ocorra, né, o abandono. E, enfim, a gente tem utilizado muito, né, essas informações que têm chegado para a secretaria, né, para ser mais assertivo, né, e evitar, de fato, que o abandono aconteça, né. Bacana, bacana. E aí, aproveitando novamente para falar do site do Instituto Jones, o preditor do abandono, os estudos que foram realizados, a gente tem publicado lá no site do Jones, está à disposição para quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais como que funciona o preditor do Jones. Ele foi condensado em um pacote, né, Guilherme, do R. Para quem não sabe, o R é um software muito utilizado para tratamento e análise de dados, amplamente conhecido pelo mundo afora, né? Então a gente está disponibilizando para vocês ali no site do Jones, fiquem à vontade para consumir. Quem quiser entrar em contato conosco também para tirar uma eventual dúvida, fique à vontade. É importante destacar, na verdade, né, que as rotinas, digamos assim, vamos falar o software, né? Uhum. Ele está disponível no site do Jones, né? Ele foi desenvolvido na linguagem R, né? Uma linguagem livre, basicamente todas as universidades usam, mas, como eu posso colocar de modo simples, não tem nenhuma informação ali, né, relativas aos alunos da SEDU. É né? importante, a gente está falando aqui de exato, LGPD. Exato, né? O que tem ali, basicamente, de modo geral, né? Quando a gente vai fazer um modelo de previsão, a gente tem treinar basicamente o nosso algoritmo em algum conjunto de dados, né? E depois a gente pega outro conjunto de dados para fazer as previsões, né? De modo geral, é assim que um algoritmo de previsão funciona. Então, o que está disponibilizado lá é basicamente essa possibilidade de treinamento, que aí alguma escola ou eventualmente até outra secretaria de educação pode acessar esse algoritmo que a gente deixou lá bem organizado, está bem simples de ser utilizado. E, obviamente, treinar o modelo com os dados, né, deles e tudo mais, né? Então, não tem absolutamente nada, né, de dado sigiloso ali. Tem um software, né, que precisa, de fato, pode ser utilizado por outra secretaria, outra escola, outra universidade, para aí sim fazer as correspondentes previsões, né? Isso. O que o Guilherme está falando, para quem talvez não tenha entendido, é que o pacote R que foi desenvolvido, ele contém acho que 2 bases de dados, né, Guilherme? Fictícias, tá bom? Nomes de escolas que não são do Espírito Santo, nomes fictícios de alunos, enfim, dados, informações ali, para quem quiser treinar, aprender, ver como que funciona esse pacote R. Então, tá acessível ao público, tá bom? Tá no site do Jones. Tem um manual também no site do Jones. Tem um manual. Explicando mais ou menos como é que funciona. Tem os relatórios. Exatamente. Exatamente. E então fica aqui o convite, então, para vocês acessarem o site do Jones. Já caminhando aqui para os momentos finais dessa roda de conversa nossa aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa, destacar alguma ação na SEDU?
Não, eu só queria reforçar esse pedido que você fez, né, com relação à qualidade dos dados, assim, porque isso é essencial, né, para todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né. Então, é onde a gente sempre esbarra, né, Guilherme? É. Né, são os dados do censo, são os dados do nosso sistema de gestão escolar, então a gente precisa, assim, né, ter as informações corretas para a gente poder trabalhar aí com predições, com prescrições, né, mais para o futuro, enfim, com análises mais seguras, né? A secretaria, inclusive, finalizou, se não me engano, na sexta-feira, agora é dia 22 de novembro, a edição do PAEBS de 2024, né, que também ela é muito importante para quem não sabe. O PAEBS é uma prova que é aplicada semelhante ao SAEB, né, do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil, e tem uma prova equivalente aqui, que é aplicada no estado do Espírito Santo, que é a do PAEBS. Então, você que é estudante da rede estadual, enfim, da rede pública também, né, Os municipal, municípios também participam. eles participam muito, principalmente Aham. do ensino fundamental, ali os anos finais, né? É muito importante a realização dessa prova. Por quê? Porque nos anos seguintes, essas informações, o nível do aprendizado que está sendo realmente absorvido durante toda a sua trajetória escolar vai ser importante para que a SEDU possa tomar decisões melhores, né, nos próximos anos, nas próximas edições, né? Sem dúvida. Essencial aí pra gente. É dali que vem os dados para a gente calcular nossas metas, e aí a gente volta aqui para o início da conversa, né? Lá para o nosso circuito de O gestão. nosso Então, diagnóstico. até pras aqui na metas, conversa a né? gente está vendo como que as coisas se retroalimentam, né? Exato, exato. Legal. Guilherme? Não, eu queria agradecer, né, pelo convite, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre modelagem estatística, né? Sugerir também, né, que o pessoal dê uma olhadinha no site do Jones, né? Se colocar lá no Google Preditor Abandono Espírito Santo, a primeira opção que aparece é o link lá da página do Jones, Exato. com todos esses arquivos, todos esses documentos. E também aproveitar e fazer uma mini propaganda aqui, né? Quem quiser, tiver curiosidade, né? A gente tem lá no Departamento de Economia, né? A nossa pós-graduação em Economia, com uma linha de pesquisa, né, em métodos e modelos matemáticos, e econométricos e estatísticos. Também, né, estão todos convidados aí a dar uma olhadinha lá. Eu vou olhar. Bacana. Isso aí. Então, muito obrigada, Andréia, pela sua presença, Larissa e Guilherme também. Ai, agradeço. Quero agradecer a você aí que está do outro lado, que está nos acompanhando. Muito obrigada pela sua participação. Aproveita, curte esse conteúdo, compartilha com seus amigos. É importante a divulgação dessas informações e a gente conta com vocês. Até uma próxima vez.